Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Albuquerque, aluno do primeiro período do curso Tecnólogo de Sistemas para a Internet do Unip. E o meu grupo, composto por mim, Daniel Coimbra, Eduardo Honório, Gabriel Coutinho, Guilherme Gomes e Luciano Felipe, fez um sistema para realizar conversões básicas de matemática e que também possui uma calculadora simples, utilizando a biblioteca Tkinter para criar uma interface gráfica e tornar o programa mais intuitivo, e o módulo MessageBox para exibir caixas de diálogo. Bom, o programa inicialmente é composto por 4 funções principais definidas, que é a Show Distance Conversion, a Show Temperature Conversion, a Show Currency Conversion e a Show Calculator. Cada uma dessas funções ela vai abrir uma janela no Tkinter para converter as medidas, né? Medida de distância do sistema métrico, a temperatura para Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, e a conversão de moedas, né? Baseado na cotação do dia 30 de maio de 2024, com os valores pré-definidos. E uma calculadora básica que vai realizar as operações de matemática, de multiplicação, adição, subtração e divisão. Bom, começando pelo conversor de medidas do sistema métrico. Aqui tem as opções pré-definidas de metro para centímetro, quilômetro para centímetro e quilômetro para metro. Com cada cálculo, né, da unidade, o usuário vai digitar o valor que ele deseja e o programa vai dar o retorno para a opção desejada que ele quer converter. Bom, a lógica é semelhante para a maioria das operações, assim como no sistema de medidas do sistema métrico. O conversor de temperaturas vai seguir a mesma lógica, vão ter unidades pré-estabelecidas aqui. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Fahrenheit para Kelvin e Kelvin para Fahrenheit. Com as fórmulas, né, para achar cada uma dessas medidas na sua conversão, que o usuário vai escolher, tudo isso utilizando o Tkinter, né, para criar a interface que eu vou executar após a explicação. E, bom, o usuário vai digitar a unidade em questão que ele quer converter e a unidade final, né, destino. Bom, aqui é o de temperatura, aqui é o das moedas, né? Usa essa função principal aqui, Show Currency Conversion, como eu citei anteriormente. Aqui ele vai pegar a moeda, né, e vai converter para outra. Não vou me aprofundar tanto no código, mas a função dele é essa. Bom, sim, uma coisa que eu não comentei é que o programa também vai retornar mensagem de erro caso não seja um valor numérico, caso o usuário clique para converter e não tenha um valor para ser convertido, então o programa vai retornar uma mensagem de erro, obviamente. Tanto no sistema métrico aqui vai ter essas mensagens, né, caixa de diálogo, que vai tudo desse módulo MessageBox do Tkinter para exibir essas caixas de diálogo. E, bom, é isso. Parte das mensagens de erro, caso tenha algum problema, são essas. E aqui o conversor de moedas, ele vai converter de real para dólar, né? Ele vai fazer as conversões de real, dólar e euro, com a cotação do dia 30 de maio, na véspera do prazo final para entrega do projeto. E aqui tem as cotações, o valor, né, do real em dólar, real em euro, dólar para real, dólar para euro, euro para real, euro para dólar. E aqui, caso o usuário coloque a mesma moeda, início e fim, né? Obviamente ele só vai repetir o valor nesses casos. Bom, após todas essas
Esses sistemas de conversão também tem a calculadora básica que vai fazer as operações de adição, subtração, divisão e multiplicação. O usuário vai digitar 2 números e vai escolher entre um número e outro a operação desejada por ele. É uma calculadora básica, mas funcional, bem útil para o usuário, e com o uso da biblioteca de interface gráfica, o Tkinter torna ainda uma aplicação interativa e bem intuitiva de entender. Logo eu vou mostrar como funciona o programa sendo executado. E por fim, também tem um menu da aplicação, né? Aqui, que ele vai oferecer as opções para acessar as funcionalidades, é o menu principal, tanto de conversão, seja para converter medidas de distância, de temperatura ou de moedas, como eu apresentei, ou para acessar a calculadora. E também uma opção de finalizar o aplicativo, onde ele vai pedir a confirmação do usuário para finalizar e vai fechar a janela. No geral, o código vai criar uma aplicação, como eu citei, interativa e útil para realizar diversas conversões e operações matemáticas simples. Agora eu vou executar o programa no VS Code e ele abre aqui a janela, usando o Tkinter, né? Consegue abrir a janela, e aqui é o menu principal que eu comentei, para converter medidas, a calculadora, e aqui a opção de finalizar. Converter medidas eu posso escolher, vou escolher distância, por exemplo, ele vai abrir outra janela, onde eu vou selecionar a unidade, vamos supor, vou selecionar aqui em metros, e quero converter para quilômetros. Vou colocar 5.000 metros e ele deve me retornar 5 quilômetros, exatamente. Posso fazer aqui em looping, quantas vezes eu quiser. Se eu colocar aqui, ó, centímetros para quilômetros, já mudou o valor, 0,05 km, e por aí vai. E aqui também tem a opção de voltar, onde ele vai voltar para o menu inicial. Conversor de temperatura, mesma lógica, vou selecionar a unidade em Celsius e converter para Kelvin. A operação é bem simples, eu vou somar 273,15, então vou colocar um valor simples, né? 30, e ele vai dar 303,15. Exatamente, se eu colocar para Fahrenheit, 86 Fahrenheit. Voltando, mesma operação. Aqui é a da cotação das moedas, né? Vou converter, por exemplo, o dólar para real, 100 dólares, que vale 520 reais. Do contrário, se eu fizer real para real, ele vai dar 100, né? Vai repetir o valor. E real para dólar, apenas 19 dólares, né? Aqui eu posso voltar, e aqui é a calculadora, onde eu posso selecionar as operações soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou selecionar a multiplicação. Número 1, 5. Número 2, 18. Calcular, retorno 90. Divisão. Não posso dividir no número por zero, ele vai me retornar uma mensagem de erro. Divisão por zero não é permitido. Isso aqui é utilizando o módulo da biblioteca do Tkinter, né? O message box, para exibir essas caixas. E, por exemplo, aqui eu vou fazer uma divisão correta, então 50 por 5 vai retornar 10, certinho. E aqui eu posso volto para o menu, posso fazer isso aqui enquanto eu quiser. E se eu quiser finalizar a aplicação, basta clicar em finalizar, ele vai exibir essa caixa de diálogo. Finalizar tem se deseja encerrar o programa. E clicando em não, continuo na janela, clicando em sim, ele fecha a minha janela. O programa é esse, e basicamente é isso. Ele em funcionamento, aqui eu falei por cima o código, tentando ser bem objetivo, o funcionamento dele, e é isso.